Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero comentar acerca de uma frase que eu vi, que eu escutei há faz uns anos aí, de um líder religioso que disse a seguinte frase: Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Esse líder religioso é um líder conhecido, muito famoso. Depois, se vocês quiserem procurar aí o líder que falou isso, mas ele disse essa frase justamente para querer harmonizar o evolucionismo e o criacionismo. Algo que eu acho totalmente absurdo, tremendamente absurdo, porque o criacionismo é o norte, o evolucionismo é o sul. Eles não se harmonizam de forma nenhuma. O evolucionismo ensina que as criaturas elas foram criadas a partir de um ancestral em comum que foram se desenvolvendo nas determinadas espécies. O criacionismo não. O criacionismo diz que Deus, o Criador, criou cada espécie separadamente. Então não tem como harmonizar isso. Inclusive alguns cristãos ainda tentam harmonizar isso, o chamado evolucionismo teísta. Algo que eu não acredito, eu acho absolutamente absurdo. Então eu quero comentar um pouco nisso, falar sobre os dias da criação, que esse líder primariamente não acredita que os dias da criação são literais, ele acha que os dias não são literais, são eras, ou são milênios, são anos, enfim. Não foram dias literais, né? Como está descrito no livro de Gênesis, capítulo 1. Então vamos analisar e vocês vão ter a prova bíblica de que os dias da criação são literais, tá? Então acompanhe até o final, tá ok? Então a gente pode começar a analisar no próprio texto de Gênesis 1, ver o que ele fala lá. Vamos ver o que tem dito no relato da criação de Gênesis 1. Vamos lá. Aqui em Gênesis 1, a gente não precisa ler o capítulo todo, eu quero só destacar a finalização dos dias, né? Quando termina o dia, a seguinte frase: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim por diante, né? Então, só com isso aí, já dava para a gente ter o entendimento correto de que foi um dia literal. Porque a tarde para a Bíblia é a parte escura do dia, e a manhã é a parte clara. Então, houve tarde e manhã, houve um dia de 24 horas. Então, algumas pessoas não passam por cima disso e mesmo assim não acreditam que o dia foi literal. E usam, inclusive, o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, para justificar de que esse dia da criação não são literais. Vamos ver o que tem em 2 Pedro 3, capítulo 8. Vamos lá? Então, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, tem o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a partir desse texto, ele diz, tá vendo? Um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos é um dia para Deus. Só que, meus amigos, a gente não pode analisar Gênesis 1 à luz de 2 Pedro 3, capítulo 8. Até porque eles estão falando de coisas distintas. É o que eu sempre tenho falado, batendo na mesma tecla. A gente precisa do contexto para entender a Bíblia. Sem o contexto, a gente não vai estar tirando a ideia principal que o texto está querendo passar para a gente. Para a gente ver esse verso aqui, a gente tem que ver pelo menos do verso 7 até o verso 9, para a gente entender o que ele está dizendo. Vamos ler? Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então a gente vê que aqui Pedro está dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos. Ele não está dizendo que um dia é 1000 anos para Deus. Ele está comparando. Está fazendo assim, está fazendo uma comparação. É como 1000 anos. Ele está dizendo que Deus, ele é atemporal. Deus não é escravo das leis que ele criou. Ele não está preso às leis que ele próprio criou. Ele está acima delas. Ele é um Deus atemporal. E outra coisa que o texto está querendo dizer aqui, Pedro está dizendo assim, vocês estão vendo esse céu e essa terra? Eles estão aguardando somente o juízo de Deus, que vai acabar com tudo isso, vai renovar tudo isso. Mas não se preocupem, não esqueçam que Deus é longânimo, ou seja, Deus é atemporal, Ele é paciente, Ele aguarda para que vocês se arrependam. Ele não está demorando como vocês estão julgando que Ele está demorando, Ele está aguardando que vocês se arrependam. Esse é o propósito desse texto. Não está falando que um dia é 1000 anos para Deus. Ele está falando uma comparação, é como 1000 anos. Ou seja, Deus é atemporal, Ele é paciente, Ele não tem pressa. Ele está aguardando para que todos
todas as pessoas se arrependam antes de destruir e renovar essa terra. Então a gente não pode analisar Gênesis 1 à luz de 2 Pedro 3, 8. Então vamos ainda a fundo. Uma coisa muito importante que a gente às vezes deve fazer é analisar a língua original da Bíblia. A gente não precisa, para entender a Bíblia, a gente não precisa saber hebraico, não precisa saber especificamente grego, mas às vezes é muito importante a gente analisar o que a palavra original da língua original está querendo dizer. Então a gente vai fazer isso agora com Gênesis 1. A palavra aqui para dia no hebraico é Yom, tá? Yom, ele pode significar assim, um dia sem ser de 24 horas, por exemplo, o dia do Senhor, como é dito na Bíblia, que é o dia da volta de Jesus. É o dia do Senhor, é um acontecimento. Yom Adonai. Mas, segundo um dos maiores hebraístas que nós tivemos já, que foi o William Genesius, ele diz que a palavra Yom, quando está usado em conjunto com um número ordinal, ou seja, dia primeiro, dia segundo, ele significa sim um dia de 24 horas. Tá? Então é um hebraísta que diz isso. A gente vê que realmente não tem como ser eras aqui. É um dia de 24 horas, segundo a própria gramática hebraísta. Então, vamos supor que a gente ainda não esteja satisfeito. Vamos ver o que a Bíblia, em outros versos, em outros textos, diz acerca da criação. Se é um relato literal ou um relato simbólico. Então vamos ver o que o salmista Davi, o rei Davi, né, o criador, o escritor dos salmos, né, os famosos salmos que a gente gosta, tem a dizer a respeito da criação. Vamos abrir um Salmos, capítulo 33, versos 6 e 9. Verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Olha aí, os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro da tua boca, o exército deles. Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então a gente vê aqui que o rei Davi, ele acreditava sim na literalidade da criação, meu amigo. Então o rei Davi acreditava na literalidade. E aí, você acredita ou não? Vamos mais à frente ainda, mais a fundo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo acreditava, se ele acreditava que o relato da criação é simbólico ou literal. Vamos abrir aqui no livro de Efésios, capítulo 5, verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está citando Gênesis 2, 24, exatamente. O relato da criação após Deus ter criado a mulher. Ele está citando, ele está parafraseando o texto de Gênesis 2, 24. Vamos acompanhar comigo Gênesis 2, 24, o que ele está dizendo? Vamos lá? Acompanhe comigo aí. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Perceberam que Paulo praticamente copiou e colou, digamos assim, ele parafraseou o texto de Gênesis após a criação da mulher. Então Paulo cria sim que Deus criou a mulher. Ele criou a mulher. Ele criou o homem e a mulher, conforme está escrito aqui no livro de Gênesis. Então, a gente viu que tarde e manhã já dá para dizer que é um dia literal. Isso, a gente olhou Yom. A gramática hebraica de Yom diz que quando a gente usa Yom junto com um número ordinal, primeiro, segundo, a gente viu que é um dia literal. A gente viu que o rei Davi acreditava na literalidade do Gênesis. A gente viu que o apóstolo Paulo cria também na literalidade do Gênesis. Você ainda tem dúvida de que o relato da criação foram 7 dias mesmo, conforme está escrito em Gênesis? Amigo, se você não acredita, então eu vou mais a fundo ainda. Eu quero dizer a você que o próprio Mestre Jesus, o Rei Jesus, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, o que se fez homem para morrer por nós, cria na literalidade do Gênesis. Você acredita ou não acredita? Vamos ver? Mateus 19. Mateus capítulo 19. Jesus falou aqui que diz que ele acreditava na literalidade da criação. Vamos lá? Vamos para o verso 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher e por qualquer motivo?
Os fariseus estavam querendo pegar Jesus na palavra aqui, entendeu? Vamos continuar. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Viu aí? Jesus citou também Gênesis 2:24, meu amigo. Ele diz que desde o princípio Deus criou homem e mulher. E agora, meu amigo? Pois é. Tarde de manhã, vimos que a palavra ion no hebraico gramático é dia literal, né? Porque está usado em conjunto com o número ordinal, primeiro, segundo. Vimos que o rei Davi acreditava, vimos que Paulo acreditava e que Jesus acreditava. Todo o arcabouço bíblico crê que o planeta Terra foi criado em 7 dias literais. Crê na literalidade do Gênesis. Então o que você tem que fazer agora? Eu digo o seguinte, meu amigo. Tem 2 tipos de pessoas que estudam a Bíblia. 2 tipos de pessoas. Existe a pessoa que quer a todo custo estar do lado da verdade. E tem a outra pessoa que quer por todo custo que a verdade esteja do lado dela. Então, meu amigo, não seja essa segunda pessoa. Não queira que por todo custo a verdade esteja ao seu lado. Você tem que estar do lado da verdade, tem que querer estar do lado da verdade. Isso é sinceridade, meu amigo. A gente tem que abraçar o que a Bíblia diz, mesmo se a gente cria uma coisa e quando estuda a Bíblia a gente vê que ensina outra, a gente tem que deixar de lado o que a gente acreditava e abraçar o que a Bíblia diz, meu amigo, porque a Bíblia é a palavra do Deus vivo. Quando você está do lado da Bíblia, você está do lado de Deus, não tenha medo. Não é vergonhoso mudar, eu mudei várias vezes. Eu sempre estou disposto a mudar. Eu estou sempre tentando entrar em conformidade com a palavra de Deus. Então se eu creio em alguma coisa, eu estudo e vejo que ensina outra, meu amigo, eu deixo de lado na hora o que eu creio e passo a crer o que a Bíblia diz. Então a gente tem que ser assim. Isso é sinceridade. Queira estar do lado de Deus. Não queira que a verdade esteja ao seu lado por toda a força, distorcendo o verso, fazendo tudo possível para que a verdade esteja ao seu lado. Não. Queira estar do lado da verdade. Queira estar do lado de Deus. Queira estar do lado do que esse livro ensina. Tá? Só assim a gente verá algo, meu amigo. Então que Deus te abençoe. A partir de agora não creia mais que os 7 dias da criação são eras, porque você viu que toda a Bíblia diz que são literais. Não é verdade? É verdade. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos e até mais.